Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Jessica Jones, O Retorno do Homem Púrpura. Bom, deixa eu dar um breve contexto antes de falar dessa história. Seguinte, que o Bendis foi para a DC já é notícia velha. Inclusive, as primeiras histórias desse roteirista na DC, que são no Superman, já começaram a sair aqui no Brasil. Acontece que os últimos trabalhos dele para a Marvel também saíram aqui recentemente, né? O final dos Defensores, o final do Homem de Ferro, Homem-Aranha Miles Morales e o fim da fase dele na Jessica Jones. Eu estou lendo esses trabalhos agora e comecei por aquele que eu julgo o melhor, né? Mas o melhor, assim, de longe. Jessica Jones, isso aqui é o volume 3, tem como título, como eu falei, O Retorno do Homem Púrpura. E traz as últimas, assim, né? O finalzinho desse retorno do Bendis à personagem. Eu comentei já os dois primeiros encadernados aqui no canal. Não custa lembrar que o Bendis e o Gaidos, que cuidou dos desenhos da série, né? Eles também são os criadores da personagem. Foram eles que escreveram lá a série Elias, onde ela foi apresentada. E são eles também que cuidam dessa fase, né, agora já encerrada. Como eu já disse aqui algumas vezes no Ministério dos Quadrinhos, eu tenho a impressão de que o Bendis nunca escreve as histórias da Jessica Jones no automático. Ele sempre busca cuidar bem dos roteiros, e assim foi na primeira série da personagem. Inclusive a Panini republicou aqui em 3 encadernados de capa dura, saiu originalmente na revista Marvel Max. E assim também foi nessa retomada agora, né? Nessa retomada e nesses três encadernados o nível médio se mantém alto. Na sua última história com a personagem, ou melhor, no seu último arco, não na sua última história, o Bendis quis trabalhar aquele que é o maior trauma que a Jéssica já sofreu. Ela foi sequestrada pelo Homem Púrpura, né? E ninguém percebeu isso. Quando ela era uma jovem, né, que tinha ganhado superpoderes, e mais que sequestrada, ela foi dominada. O Homem Púrpura tem o poder de fazer com que os outros obedeçam cada palavra que ele fala, né? E a Jéssica foi escrava dele durante muito tempo. Ela foi violentada na sua vontade, não era dona dos seus sentimentos, não era dona dos seus pensamentos, e ela sempre treme de medo que ele volte. E essa é a história do retorno do Homem Púrpura e do seu confronto final com a Jessica Jones, né? É uma história totalmente escrita no estilo Bendis. Como assim? É uma história onde os diálogos eles têm primazia sobre a ação. E aqui isso funciona bem demais, assim, funciona muito bem essa primazia dos diálogos sobre a ação. Eu vou falar de uma cena em específico que acontece logo no início, nossa, que é forte demais, né? Que o Homem Púrpura ele domina a filha criança da Jéssica e do Luke Cage e conversa com a Jéssica através dessa garota. Cara, essa cena, assim, ela é terrível mesmo, assim. Ela é terrível. Eu sou pai de uma criança de 2 anos, né? E eu me coloquei no lugar da Jéssica, né? É uma situação muito angustiante, assim. E esse clima de angústia fica em toda a história, né? É terrível enfrentar um inimigo que a violentou, que pode subjugá-la, assim, com apenas uma palavra, né? E que pode usar qualquer pessoa próxima dela para feri-la. E a Jéssica, né? Jessica Jones, é uma personagem muito bem construída. Ela é humana, ela tem dores, traumas, defeitos. Ela segue e atualiza a tradição da Marvel de ter heróis humanizados. E essa história mostra muito bem isso. Eu não julgo essa a melhor história desse retorno do Bendis à personagem, mas ainda assim é bem bacana e fecha bem um ciclo. Vale dizer, por isso que eu falei, né, que esse retorno do Homem Púrpura é o último arco. Nele nós não temos as últimas histórias. Por quê? Né? Porque as últimas histórias elas são histórias mais simples, histórias curtas, totalmente no estilo Bendis para personagem
e que envolve ela resolvendo casos, assim, ela resolvendo problemas, né? A Jessica Jones é uma investigadora que trabalha com casos relacionados a seres superpoderosos. E parte dessas histórias é sobre pessoas comuns afetadas pelos super-heróis. Por exemplo, né, essas histórias que aparecem aqui, tem uma modelo que se apaixonou por um super vilão assim, classe D. Tem uma senhora que deseja encontrar o bombeiro. É uma senhora bem idosa, né, que a salvou quando ela era jovem, no momento da aparição do primeiro tocha humana. Assim, são histórias bem assim, legais, né? Com todas as diferenças, assim, a gente pode dizer que a Jessica Jones do Bench tem um pouco de Marvel do Kurt Busiek, né? Quem não leu Marvel vale a pena ler. Aquela história do Busiek no qual ele conta o ponto de vista das pessoas normais sobre o universo Marvel, né? A partir de um repórter, né? Que é observador dos grandes momentos da Marvel, ele conta a história desse universo, assim, né? E Jessica Jones também tem isso, né? Também acaba contando um pouco histórias de pessoas que são pegas, né, nesse universo de seres super poderosos, pessoas comuns, né? E essa história em específico de Jessica Jones com o Homem Púrpura, né, voltando um pouco, ela serve como metáfora, né, para situações reais de pessoas presas em armadilhas afetivas, relacionamentos destrutivos, né? E o Bent dá um final feliz à Jessica, né? E isso parece que ele quer dizer que não há como apagar o passado, aquilo que está nas mãos do Homem Púrpura, né? Mas que é possível ressignificar esse passado, reenquadrá-lo de modo a poder seguir a vida, né? A Jéssica construiu uma família, se tornou uma vingadora, né? E isso sendo cheia de dores e defeitos. E são essas dores e defeitos não impedem que ela seja uma heroína. E heroína que ela nem se percebe sendo, mas que com certeza ela é. Bom, fiquei assim, bastante contente lendo esse finalzinho da fase de Blade para Jessica Jones, né? Baita retorno, né? Fez jus à primeira fase da personagem que ele criou lá atrás aí, que fez bastante sucesso aí também agora com a série da Netflix, que inclusive eu ainda não vi a segunda temporada. Bom, mas é isso que eu tinha para dizer. Agradeço demais por ter visto o vídeo. Peço teu joinha se você gostou dele. Peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. Um abração e até o próximo vídeo.